Então, o último conceito sobre Edita, um pouco mais sobre corrente elétrica, vem sobre as possibilidades de corrente que você pode criar. Isso é muito bacana porque isso é uma marcação histórica. A gente vai ter ali uma briga de dois grandes cientistas ali no final do século XIX, que vai ser Thomas Edison e Nikola Tesla. Tá? Tesla é um ex-funcionário do Thomas Edison. E o que acontece? Existem duas possibilidades de você conseguir propagar a corrente elétrica, tá? Produzir essa corrente. A gente vai chamar de corrente contínua, e aí a gente vai ter duas possibilidades de abreviatura, né? CC em português, corrente contínua, ou DC, Direct Current. Meu inglês tá ótimo, tá? Luciana Lana, ou CCAE, cultura inglesa. E aí o que a gente vai ter? A ideia de pensar o seguinte: imagina aqui que eu tenho a gente vai aprender isso tudo. O nome que eu estou desenhando aqui é um circuito elétrico, mas eu tenho aqui a pilha. A pilha, a gente vai aprender daí para frente, é a responsável por criar aquela diferença de potencial para empurrar a carga, né? Para criar um fluxo. Então essa pilha, quando a gente coloca num circuitinho, ela vai fazer o seguinte: qual que é a ideia da corrente contínua? Então vamos imaginar aqui, ó, um próton. Se o próton, peraí que eu acho que ficou muito discreto, eu vou fazer maior pra gente ver. Tá aqui, ó. O próton tá aqui do ladinho do lado positivo. Positivo com positivo repele, e não é lado, né? A gente chama de polo. Então, ela vai ser repelida. E aí ela vai percorrer todo o seu circuito. Então, aqui, ó, são fios condutores. Ela vai passar por dentro da lâmpada e transferir parte da energia dela para fazer a lâmpada brilhar. Vai continuar o caminho dela, próton não desaparece, nem elétron. Vai passar por dentro desse computador e vai fazer o computador funcionar. Depois, vai continuar o caminho. Por fim, vai passar dentro dessa lâmpada, transferir energia para essa lâmpada, chegar nesse ponto aqui, ó. E aí a gente sabe que ela está sendo atraída por esse polo da pilha. E aí ela vai chegar aqui, ela vai pegar energia de novo, tá? A pilha reabastece. E aí a gente continua nesse ciclo. Por isso que vai chamar circuito. Por que é corrente contínua? Porque existe só um sentido que a corrente percorre, tá? Então eu pude desenhar aqui bonitinho com setinhas o que é que está acontecendo com a corrente. Você pode falar assim, você pode falar que a corrente está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário, por exemplo, tá? É uma forma de classificar. E aí essa corrente contínua, ela foi colocada para Thomas Edison. Então eu vou te contar brevemente a história, que os Estados Unidos estava começando a se eletrificar. E aí ele ia bancar qual projeto de eletrificação fosse melhor. E o projeto do Thomas Edison era esse: produzir uma corrente contínua. Vamos ampliar essa situação? Vamos pensar o seguinte: do jeito que ele pensou aqui, a carga elétrica, o portador de carga, tem que ser abastecido de energia, depois percorrer todo o caminho e voltar. Pensando dessa forma, a gente não vai usar pilha, né? Não existe uma pilha que consegue sustentar a casa da gente. A gente usa hidrelétrica. Vamos pensar aqui de um jeito muito simples. Vou colocar aqui Itaipu. Eita, não ficou bonito não. Eu espero que Itaipu não tenha acento. Se tiver, coloca. Tá aqui Itaipu. Tá linda, represa, que tem água. Aqui cai água. Aqui isso. Ai, não, ficou péssimo. Peraí. Vamos lá. Vamos pegar a represa de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu. O que acontece é que do jeito que ele pensou, vou colocar aqui como se fosse a represa, essa daqui é a sua casa. Depois, só por curiosidade, vai lá e digita no Google qual é a distância entre Itaipu e a sua casa. Pensando assim, como é que vai funcionar a corrente contínua? Então, o pequeno próton, que não tem nada para fazer, vai sair de Itaipu, vai ter que percorrer toda essa distância, chegar na sua casa, fornecer energia para a sua casa e ir embora
para pegar mais energia. Eu acho que você já notou que essa teoria não deve ser muito boa. Então, te contando, se a gente fosse seguir a teoria de corrente contínua para nossa residência, a gente tinha que construir uma usina elétrica, e aí não precisa ser necessariamente uma hidrelétrica, ou uma usina que seja possível de fornecer energia elétrica, perto de cada centro urbano. Então, Belo Horizonte tinha que ter uma usina elétrica. Assim como Contagem tinha que ter uma usina elétrica. Betim tinha que ter uma usina elétrica. Porque senão a gente não ia conseguir fazer com que a energia chegasse até o local de necessidade. Para você ter noção, grande parte da potência elétrica, daquela energia que você conseguiu acumular aqui, ela é perdida no caminho pelos fios. Então, atualmente, o que é que usa corrente contínua? Bom, corrente contínua rede de telefonia, a fixa, aquele cabinho, então assim, não pode ser aquelas fornecidas por TV a cabo, tá? É aquela que antigamente a gente, não sei se tinha na casa de vocês, tipo da Oi, mais antigo ainda da Telemar, estou entregando a minha idade. Então, aquelas que tem só um cabinho fininho, elas funcionam à base de corrente contínua, tá? A rede telefônica é contínua. Automóvel funciona com corrente contínua. Aparelho eletrônico em geral. Então, assim, o seu aparelho, o seu telefone celular, o seu computador funciona à base de corrente contínua. Pequenos dispositivos elétricos, tá? Brinquedo, essas coisinhas que você coloca pilha para funcionar, controle remoto, isso tudo é corrente contínua. Então, para eu simplificar, corrente contínua é interessante para pequenos circuitos, tá? Grandes não é interessante. Só que aí, o que o Tesla sacou? E olha que bonita essa teoria. A gente vai aprender isso lá na frente, porque Tesla sacou um negócio chamado eletromagnetismo, tá? Não foi ele quem sacou, não, ele só usou. Mas aqui, como eu vou ter que dar um salto, porque eu tô te contando uma parte histórica, mas a nossa sequência didática, ela não é a sequência histórica, então eu vou te falar o seguinte. Eu tô colocando aqui, eu falei, corrente alternada. Eu não coloquei as abreviações, mas corrente alternada vai ser ou CA ou AC. E aí, uma em português, a outra está em inglês. CA, corrente alternada, AC, alternada corrente. Coloca em inglês aí. Não vou ficar abusando do meu Luciana Lana, pra vocês ficarem rindo de mim. Não, é porque eu tô em dúvida se é alterning. Azar, não tô em dúvida de nada. É isso aí, olha na internet. Você vai fazer o seguinte pra mim. Eu vou te contar uma ideia que você ainda não sabe, então tô te apresentando um conceito novo, que a gente vai explorar ele daqui a um tempo, não é agora, tá? Mas imagina um ímã. Então, o ímã tem dois polos. Você já percebeu que polos, um polo ele se atrai, o outro polo se repele, né? Então, ele se comporta como se fosse carga elétrica, né? Cargas elétricas de mesmos sinais se repelem, sinais opostos se atraem. E aí você vai botar um ímã para brincar. Você vai botar o ímã para girar. Quando o ímã está girando, o que vai acontecer? Qual foi a grande sacada? Se o ímã gira perto de um fio elétrico, o que você consegue produzir? Você lembra que eu te falei que dentro do fio já tem portador de carga? Então já tem aqui, ó, o seu maisinho já está aqui. Se ele já tem portador de carga, o que se percebeu era o seguinte: um ímã conseguia interagir com o portador de carga. Então, um polo do ímã fazia o portador de carga se aproximar dele. Então tá aqui, ó. Eu fiz o meu norte apaixonado pelo meu portador de carga negativo. Agora, o meu sul repele esse portador de carga. Então, um polo atrai, um polo repele. Um polo atrai, um polo repele. Se você botar isso para girar, o que você vai perceber é que ora a corrente vai ser empurrada para cá, ora a corrente vai ser traga de volta. E aí o que vai acontecer é o que eu te contei. A corrente vai oscilar. É por isso que a gente chama de corrente alternada. Porque ela vai alternar o seu sentido de propagação. Então, deixa eu ver se propagação é um nome interessante. Não, ela vai alternar o seu sentido de movimento, tá? Mais interessante falar assim. E aí, dessa forma, você não tem problema de colocar Itaipu a 200... Então, vamos colocar de novo, pensar a história de Itaipu. Não tem problema, Itaipu, tá a 200 quilômetros da sua casa.
porque a carga não vai ter que viajar isso tudo. O que ele vai fazer, na verdade, ai meu Deus, casa. Isso. O que agora o portador de carga tem que fazer, na verdade, é ficar indo e voltando em torno de uma posição de equilíbrio. Então, essa foi a corrente proposta, o tipo de movimento proposto por Tesla, que é muito mais fácil de se produzir e mais, tem muito menor perda de potência. Então, assim, a quantidade de energia que eu consigo acumular aqui, eu perco muito pouco na minha oscilação. Então, nessa guerra de eletrificação dos Estados Unidos, a ideia de Tesla era muito melhor. Aí eu vou te falar, Thomas Edison brincou de fake news. Ficou louco, falou assim, vou perder para a concorrência, não vou perder de jeito nenhum. Começou a inventar que essa corrente alternada era perigosa, que matava animais e que estava colocando todo mundo em risco. E fez literalmente uma campanha difamatória para que a corrente alternada não fosse adotada. Mas no fim das contas, ela era tão interessante e não se comprovou nada com relação ao que Thomas Edison falava, que a corrente de Nikola Tesla foi adotada como processo como projeto de eletrificação dos Estados Unidos. Para você contar, já que a gente já estudou isso bastante, frequência é igual ao número de oscilações que acontecem em determinado intervalo de tempo. Em geral, as frequências que são utilizadas, ou seja, as oscilações que acontecem em 1 segundo do nosso portador de carga, são em média 60 oscilações por segundo. Alguns países usam, grande parte dos países usando 60, alguns países usando 50. A diferença é muito pequena, não tem tipo assim, dá para notar, nossa, a frequência tá baixa. O que não pode fazer é usar frequências muito altas, tá? Porque aí a gente vai ter um problema com relação a como é que o portador de carga se comporta dentro do condutor. Mas frequências entre 50 e 60, aí é tipo assim, por que é escolhido um, por que é escolhido o outro, depende muito do qual é a estrutura elétrica que está se produzindo. Mas em geral não tem muita, tipo assim, o impacto de alterar de uma para outra não é grande não. Então tá, a gente já sabe o que é corrente contínua, a gente já sabe o que é corrente alternada. Falta eu te mostrar só uma coisa. Então vamos lá. A corrente ela pode ser apresentada para vocês através de um gráfico, corrente versus tempo. Então tem duas possibilidades para corrente contínua, mas as duas possibilidades a gente tem o mesmo tratamento gráfico. Então o que é a primeira corrente contínua que pode aparecer para você, que é que você mais vai gostar, é essa daqui, ó. É uma corrente contínua que permanece constante com o passar do tempo. Então aqui, ó, constante. Pode acontecer de você possuir uma corrente contínua variável. Olha aqui, ó. Por exemplo, esqueci de colocar aqui é a corrente em ampere. O que você tem nesse caso é uma corrente contínua. Por que eu sei que ela é contínua? Porque ela não mudou de sentido. Ah, por que ela não mudou de sentido? Porque ela permaneceu positiva o tempo inteiro. Essa daqui é uma variável. A gente pode tirar uma informação do gráfico da corrente. Qual informação é essa? Vamos fazer a seguinte conta. Não, eu quero aqui. O que é a área desse gráfico? A área vai ser um base vezes a altura. Então, a área vai ser igual a quem é a base? É o tempo. Quem é a altura? É a corrente. O que é T vezes I? Então, a gente sabe o seguinte. Só para te lembrar. Como ela é novata, corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Consequentemente, então, a carga é igual a T. É igual a I vezes T, que é o kit. Então, o que a gente vai ter? Que a área é igual a carga. Você pode usar isso tanto para uma área onde o gráfico é uma constante, quanto para a área quando ela é uma variável, sem problema nenhum. A área abaixo do gráfico determina a carga transportada naquele intervalo de tempo, tá? E como é que fica o gráfico da corrente alternada? Bom, o gráfico da corrente alternada ele tem que mostrar o seguinte. Que
a carguinha, se isso daqui é o fio, que é a carguinha, vou colocar a carguinha aqui, ó, negativa. E aí a gente vai entender que hora existe uma corrente, um movimento da carga numa direção e sentido. Depois ela tem que ser freada. Então significa que é o seguinte: eu tenho um movimento, uma grande quantidade de carga se movimentando numa direção. Depois eu tenho que frear essas cargas e mandá-las para outra direção. Quando eu frear, eu não tenho mais corrente. Porque lembra que corrente é movimento ordenado de portadores de carga? Então, só que se eu parei todo mundo para mudar de sentido, então naquele momento não tem mais carga. Então vai ficar assim, ó. É como se vou lá, acelero todo mundo para um lado, começo a desacelerar, paro. Começo a acelerar para o outro lado, começo a desacelerar, paro. Começo a acelerar para o outro lado, começo a desacelerar, paro. Começo a acelerar para um lado, começo a desacelerar, paro. Começo a acelerar para o outro lado, começo a desacelerar, paro. Então aqui, ó, é exatamente onde a corrente é nula. Então, como é que é a corrente alternada? Ela vai oscilando. Ela ora tem um valor máximo positivo, ora tem um valor máximo negativo e simétrico. O que ela tem para cima é o que ela tem para baixo, tá? E aí, aquela relação que eu te fiz ali, a área abaixo do gráfico determina a quantidade de carga, continua valendo. Qual é o problema? Você não sabe calcular a área abaixo de curva. Essa é uma ferramenta matemática que você só aprende na universidade, tá? Mas a ideia é que hora, então, você acelera ele para um lado, para, oh Deus. Aí ele aqui na frente, tava aqui, né? Parou, sentou, tá pensando na vida. E aí ele é arrastado para trás, tá? Ele vai ficar oscilando. Eu sei que o desenho ficou uma bosta, mas é o que a gente tem para hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios com tranquilidade. Qualquer dúvida, chama lá que nós estamos aqui. Beijo para vocês e até mais.